Olá, que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Hoje a gente vai mergulhar na história de uma verdadeira superpotência da antiguidade. Uma cidade tão rica, mas tão influente que era praticamente o centro do mundo conhecido. E o mais curioso é que a história do sucesso dela foi também o roteiro da sua própria destruição. Exatamente. Nós estamos falando da cidade de Tiro e temos em mãos um comentário sobre a incrível profecia de Ezequiel, no capítulo 27, que narra essa ascensão e essa queda. É uma história fascinante. E a nossa missão aqui é entender como a fórmula que tornou Tiro tão próspera, sabe, a expertise, a riqueza, a autoconfiança, como tudo isso se tornou o veneno que a destruiu por dentro. E tem ecos muito, mas muito fortes para os nossos dias. Sem dúvida. Para a gente começar, vamos pintar esse cenário. Quem era essa cidade-estado Tiro? Quando a gente pensa em potências antigas, sei lá, vem Roma, Grécia, Egito. Onde que Tiro se encaixa nisso tudo? Então, Tiro era uma potência de um tipo um pouco diferente. Não era, assim, um império militar expansionista como Roma. Era um império comercial, Ah, o foco era o comércio. totalmente. Era a joia da coroa da Fenícia, que era uma civilização de navegadores e comerciantes, assim, geniais. Imagina uma mistura de Singapura com Dubai e Veneza no auge, só que há mais de 2.500 anos. Uau. Eles dominavam o Mediterrâneo. E não era só por ter muitos navios, sabe? Eles eram os melhores. A engenharia naval deles era de ponta. Usavam os melhores cedros do Líbano para construir barcos que iam mais longe e carregavam mais que qualquer um. Então, a base de tudo era a tecnologia naval deles. Mas o que eles transportavam? O que tornava o comércio de Tiro tão valioso? Eles tinham produtos exclusivos, artigos de luxo mesmo da época. O mais famoso era a púrpura tíria. A púrpura, já ouvi falar. Não era só um corante roxo, era o corante. Era extraído de milhares de moluscos, num processo caríssimo, sabe? E a cor era vibrante, não desbotava. Vestir púrpura era um símbolo de status, era para a realeza, para a nobreza. Então, controlar a púrpura era como controlar o mercado de luxo global. Exato. E, além disso, eles eram mestres na fabricação de vidro e em metalurgia. Eles não eram só comerciantes, eram inovadores, artesãos de elite. É impressionante pensar nesse nível de rede global naquela época. Hoje em dia a gente fala de cadeia de suprimentos interrompida por um navio que fica preso num canal. Pois é. Eles já lidavam com essa complexidade toda. A rede era vasta. A profecia de Ezequiel, quando você lê, soa quase como um relatório de alfândega. É mesmo? Sim, ele lista tudo. Eles negociavam com Tarsis, que provavelmente era na Espanha, buscando prata, ferro. Do norte da África, especialmente da sua colônia, Cartago, vinha mais riqueza. Negociavam com a Grécia, com o Egito. E com os vizinhos também, imagino. Claro, com Israel, por exemplo, de quem compravam trigo, mel, azeite. Então, a queda de Tiro não seria um problema local. Seria um colapso sistêmico, um verdadeiro choque para a economia global daquela época. E com tanta riqueza e poder, eles deviam ser um alvo constante. Como eles se protegiam? E aí entra um detalhe crucial sobre a mentalidade deles. Em vez de ter um exército de cidadãos, eles usavam a riqueza para contratar os melhores mercenários. Terceirizavam a segurança. Exatamente. Soldados da Pérsia, da Lídia. Isso reforça a filosofia de Tiro. O dinheiro resolve tudo. O dinheiro compra expertise, compra recursos e, mais importante, compra segurança. Eles criaram um sistema que eles acreditavam ser autossuficiente, impenetrável. Certo. Então eles construíram essa máquina econômica incrível. Esse navio metafórico como a profecia descreve. Mas todo navio, por mais magnífico que seja, tem um ponto de falha, né? E segundo Ezequiel, o de Tiro não estava no casco ou nas velas. Não estava. Estava na mentalidade do capitão. Onde que estava o erro fatal? A profecia usa essa alegoria brilhante de um navio. Um navio construído com os melhores materiais do mundo, tripulado pelos marinheiros mais experientes. Esse navio é a própria Tiro, uma obra-prima. Mas o problema não foi uma tempestade ou um erro de navegação. Foi interno. Foi interno, foi espiritual.
O materialismo e o poder econômico se transformaram num orgulho, assim, avassalador. Espera um pouco, isso parece quase simples demais. O problema foi arrogância. No nosso mundo, confiança, até um certo orgulho nas próprias conquistas, é visto como algo positivo, né? Uma chave para o sucesso. O que tinha de diferente no orgulho deles? Ótima pergunta. Não era só a confiança de quem é bom no que faz. Era uma arrogância que se transformou em autoidolatria. A mentalidade era: nós construímos isso. A nossa sabedoria, a nossa força, a nossa riqueza nos garantem. Aham. Eles se viam como o centro do universo, autossuficientes a ponto de não precisarem de ninguém, nem mesmo de Deus. É a diferença entre dizer, eu sou muito bom nisso, e dizer, eu sou tão bom que sou invencível e não devo nada a ninguém. Eles esqueceram a fonte de tudo. Exatamente. Esqueceram que a fonte daquela madeira, daqueles metais, da própria inteligência, não vinha deles mesmos. E essa autossuficiência completa é o que a Bíblia chama de orgulho, e é por isso que se diz que Deus se opõe aos orgulhosos. E o que eu acho fascinante é que, diante desse julgamento que estava por vir, Deus não manda o profeta celebrar a queda do inimigo. Pelo contrário, ele manda Ezequiel compor um lamento, uma canção fúnebre por Tiro. Isso é contraintuitivo. E revela algo muito profundo sobre a perspectiva divina, né? Não existe alegria na destruição, mesmo na destruição causada pelo orgulho. É um retrato de um Deus que fica pesaroso ao ver uma criação tão magnífica se corromper e caminhar para a ruína. Entendi. E para nós, a lição é poderosa. É um chamado à compaixão, sabe? A olhar para adversários ou até sistemas que a gente considera corruptos e orar por eles, em vez de secretamente torcer pela desgraça. É uma perspectiva radicalmente diferente da nossa tendência humana. E falando em corrupção, essa nau tão bonita tinha um porão bem sombrio, não é? No meio da lista de mercadorias, a profecia menciona um item que chega a dar um calafrio. Sim, em meio a especiarias, ouro, tecidos finos, o texto menciona pessoas de homens. Nossa. É uma referência clara, direta, ao comércio de escravos. Tiro não era só um mercado de bens, era um mercado de vidas humanas. Que pesado. E aqui a análise vai além da economia, tem uma metáfora espiritual poderosa nisso. Quando uma cultura se torna tão materialista, tudo e todos podem virar uma commodity, um item numa planilha. As pessoas perdem seu valor e passam a ter um preço. É a desumanização total. É o ápice da desumanização. E o texto sugere que essa é a lógica do príncipe deste mundo, de Satanás, que busca se apoderar das almas, tratando-as como mercadoria. E como é que uma sociedade tão sofisticada, em engenharia, em arte, podia ter um ponto cego moral tão profundo assim? Era só negócios como de costume, para a época? Olha, é provável que fosse uma mistura dos dois. A escravidão era comum no mundo antigo, infelizmente, mas a forma como Tiro a integrou no seu sistema, de forma tão sistemática, em larga escala, provavelmente se destacava. Para eles era só mais uma linha de produtos. Exato, uma linha de produtos lucrativa, e aí é que mora o perigo do materialismo extremo. Ele anestesia a consciência. Quando o lucro vira o valor supremo, a moralidade se torna flexível. A profecia expõe isso como uma razão fundamental para o julgamento que viria. E como esse julgamento acontece? Como a profecia descreve o fim desse navio magnífico? A imagem é a de um naufrágio, súbito e catastrófico. O navio, em toda a sua glória, é quebrado no coração dos mares por um vento oriental. Vento oriental. E essa expressão é genial porque ela funciona em dois níveis. Simbolicamente, na Bíblia, o vento oriental que vem do deserto é frequentemente usado como um instrumento do juízo de Deus. Mas aqui a metáfora se alinha perfeitamente com a história. Como assim? De onde veio a ameaça histórica que destruiu Tiro? Do leste. Ah, claro. Nabucodonosor e seus exércitos babilônicos. Ele estava numa campanha para controlar as rotas comerciais e desafiar o Egito. E Tiro estava bem no caminho dele. Então, o vento oriental não era só um símbolo. Não era só um símbolo. Ele tinha um nome, Nabucodonosor. Ele sitiou Tiro por 13 anos.
Foi um dos cercos mais longos e difíceis da história antiga. E foi isso que quebrou o poder da cidade. E o impacto desse naufrágio? Imagino que as ondas de choque foram sentidas por todo mundo conhecido. O impacto foi duplo. Para os parceiros comerciais, os reis e mercadores que dependiam de Tiro, foi o pânico. A queda de Tiro significava a ruína para muitos deles. Mas, por outro lado, para os concorrentes, Um alívio? um suspiro de alívio. O gigante tinha caído, abrindo espaço no mercado. Foi um evento que redesenhou o mapa econômico do mundo antigo. Certo. Essa história aconteceu há milênios. Por que ela ainda nos interessa? Qual é a assustadora atualidade que o comentário que a gente analisou menciona? A atualidade está na mentalidade de Tiro, que é incrivelmente parecida com a de grande parte do nosso mundo hoje. A ideia de que o objetivo principal da vida é o crescimento econômico, sabe? O acúmulo de riquezas para atingir a felicidade. A crença de que, com dinheiro suficiente, a gente pode construir um sistema que nos protege de tudo. Exatamente. Tiro é o arquétipo da sociedade que coloca sua fé no mercado. E o resultado, segundo a análise, é o mesmo. É exatamente o mesmo. O bem-estar material, quando vira o deus de uma cultura, inevitavelmente gera o orgulho, a sensação de que somos os mestres do nosso destino. E isso cria um ponto cego fatal. Como diz o provérbio. Isso. A fonte nos lembra do provérbio que é a essência da história. O orgulho precede a destruição. Não é uma regra mística. É uma observação psicológica. O orgulho nos impede de ver as verdadeiras ameaças, porque estamos ocupados demais admirando o nosso próprio reflexo. E essa ideia do naufrágio espiritual, ela não para no Antigo Testamento, né? A análise faz uma ponte com o Novo. Sim, e essa conexão é crucial. O apóstolo Paulo usa a mesma imagem séculos depois quando ele fala que alguns, por abandonarem uma boa consciência diante de Deus, acabaram por naufragar na fé. É a mesma metáfora. A mesma. O desastre de Tiro serve como um alerta universal. E tem outro ponto importante. Quem estava no comando do navio de Tiro? Seus sábios, seus melhores pilotos, a nata da expertise humana. E mesmo assim, Não adiantou nada. não adiantou. Toda essa sabedoria do mundo se mostrou tolice. Eles não puderam evitar a perdição. A lição profunda é que a sabedoria para navegar os verdadeiros perigos da vida, os perigos da alma, não vem do brilhantismo financeiro. É um outro tipo de sabedoria que só Deus pode conceder. Resumindo, então, a história de Tiro é essa alegoria poderosa sobre o paradoxo do sucesso. Uma civilização no auge que naufragou não por um inimigo externo, mas pelo orgulho que nasceu de suas próprias conquistas. É um lembrete de que o materialismo, quando vira o centro de tudo, pode levar à ruína. Exato. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? O comentário menciona o incentivo de Jesus para acumular tesouros nos céus. Isso provoca a gente a pensar, num mundo que mede o sucesso em valor de ações, em seguidores, em poder de compra, como é que a gente pode, na prática, definir e buscar um tipo diferente de tesouro? Uma boa pergunta. Se a riqueza de Tiro era medida em navios e púrpura, qual é a verdadeira moeda de uma vida bem vivida? E será que o nosso portfólio de vida está diversificado o suficiente para sobreviver a uma tempestade que o dinheiro não pode parar? Que Deus abençoe todos os ouvintes.